O ministro Luiz Roberto Barroso assinou a aposentadoria dele, a aposentadoria antecipada, e deixará então o STF na sexta-feira. Ele já havia feito esse anúncio oficialmente em plenário semana passada. Ele até poderia permanecer na corte até 2033, quando completaria 75 anos, que é a idade limite para aposentadoria compulsória, mas adiantou a saída e com isso foi aberta formalmente a vaga na corte para que o presidente Lula possa fazer a sua terceira indicação desde que tomou posse para o terceiro mandato, agora em 2023. Para conversar conosco, nós convidamos o professor Elival da Silva Ramos, professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP. Professor Elival, bom dia para o senhor. Muito bom dia, Milton, muito bom dia, Cássia, e aqueles que acompanham aqui o Jornal da CBN. Bom dia. E obrigado também pela gentileza de atender o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Vamos começar pela própria figura do ministro Luiz Roberto Barroso, sobre o trabalho que ele fez no STF, e eu quero começar até pelo fim. O fato dele ter antecipado agora também não é um sinal para outros ministros e até para uma discussão que a Corte pode ter em dar um limite nos mandatos? Essa é uma excelente discussão, Milton, mas acho que aqui foi uma decisão individual, né? O ministro Barroso, ele advogava antes de ir para o Supremo, inclusive em questões constitucionais, que é professor também de Direito Constitucional, e acredito que tenha outros planos para a vida dele. Ele próprio declarou aí que ele quer desenvolver a carreira, voltar à carreira acadêmica, etc. Então, isso tem sido uma prática, eu não posso dizer usual, mas frequente no Supremo, né? Vou lembrar os casos do ministro Jobim, da ministra Ellen Grace, e vários outros que fizeram o mesmo. Agora, essa questão do mandato eu acho uma questão importante, né? Não por esse caso do ministro Barroso, mas uma questão estrutural. De fato, o Supremo mereceria hoje toda a atenção nossa em termos de desenho institucional. Eu acho que há necessidade de aperfeiçoar o Supremo, notadamente agora que ele assumiu um protagonismo inédito na história da política brasileira. Na avaliação do senhor, qual balanço seria possível da trajetória de Barroso no STF? Todo balanço que se possa fazer a respeito de ministros do Supremo, mesmo aqueles que ocuparam a presidência, como é o caso do ministro Barroso, recentemente, sempre tem que ser relativizado, porque se trata de uma corte, portanto, um tribunal que é um colegiado. Então, as decisões são as mais importantes tomadas colegialmente, mas às vezes em plenário, ou seja, com os 11 ministros. Então, as glórias e pecados aí dos integrantes têm que ser um pouco compartilhada com os demais. Mas eu posso dizer que o ministro Barroso ele tem uma formação jurídica consistente. Eu já disse que ele era um professor muito reconhecido aí no campo do direito público, do direito constitucional notadamente. Então, nesse aspecto, contribuiu com um voto de boa qualidade, muitas vezes. Nota-se que ele procurou, é notável a tentativa do ministro de trazer alguns temas mais delicados, né, a decisão da Corte. Então, ele trouxe uma série de assuntos. A liberação do consumo de drogas leves é um exemplo, mas vários outros exemplos. Agora, ele também, do ponto de vista aqui da análise acadêmica e científica, ele é um dos responsáveis, né, pelo ativismo judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso é reconhecido quase que por todos. Na medida em que ele nunca deixou de propor soluções, muitas vezes não contempladas pela Constituição, mas que, com base em princípios, uma interpretação tanto elástica da Constituição, ele propunha como se fosse a vontade do texto constitucional, ou da Constituição, o que gerou uma série de controvérsias, né? Esse caso da liberação das drogas leves é um exemplo, mas há, por exemplo, a questão do foro prerrogativa de função, a questão medidas cautelares, né, interferindo no exercício de mandato parlamentar e assim por diante. Professor Elival, e aí, claro, à medida que sai o anúncio, abre-se uma vaga e os candidatos já aparecem. Dois nomes que têm aparecido com destaque, Jorge Messias e Rodrigo Pacheco. Eu pergunto ao senhor assim, qual seria o perfil ideal para ocupar uma vaga como essa e qual é o perfil que acaba assumindo uma vaga importante como essa? O perfil ideal é aquele que a Constituição prevê. E a Constituição diz o seguinte, que para ser ministro do Supremo tem que ter, claro, idade mínima de 35 anos, né? Reputação ilibada, que é um dever de todos que ocupam cargos públicos, mas o diferencial está na expressão notável saber jurídico.
Ou seja, não basta ser formado em direito, não basta ter mestrado, doutorado, especialização, qualquer outra coisa, mas é preciso ser reconhecido pela comunidade jurídica como sendo um jurista, né? Digo desse nome, quer dizer, alguém que conhece profundamente o direito. E o que nós temos percebido é o seguinte: no passado, os presidentes muitas vezes, claro, sempre vão escolher alguém que tenha compartilhe alguma visão de mundo similar, né? Vamos imaginar, um presidente liberal deve escolher um ministro normalmente com uma tendência liberal, ou se for um presidente social-democrata, a mesma coisa. Agora, ultimamente, o que se tem percebido é que os presidentes escolhem pessoas mais jovens, né? Mais jovens. No passado era frequente alguém ser... Me lembro, por exemplo, do ministro Buzaide, que foi professor nosso lá, foi ao Supremo, quando faltava praticamente 5 anos, né, para ele se aposentar. Então, assim foi com o ministro Eros Grau também, mais recentemente, já tinha mais idade. Mas, ultimamente, tem sido todos na faixa de 40, 50 anos. Então, são jovens e com ligação muito pessoal com a presidência. Significa que parece que há aí um cálculo político, né? Eu ter influência na corte por mais tempo. Isso indica também uma mudança de papel da corte. Quer dizer, a corte tem hoje uma interferência que jamais teve algo similar no processo político. Perfeito. Professor, não sei se a Cássia ia perguntar aqui, eu acabei interrompendo você, Não, da minha Cássia. parte é isso tá mesmo. bom, não, tá. Eu achei que você tinha feito a menção. E, professor, apenas uma última questão aqui para a gente abordar dentro desse cenário que nós estamos acompanhando lá no STF. Haveria necessidade de uma mudança desse perfil do STF no Brasil diante de todo o protagonismo político que ele passou a ter? Eu não tenho dúvida, Milton. Eu acho que essa é uma das nossas grandes questões institucionais. Eu digo o seguinte: a nossa Constituição de 88, eu repito isso à insistência, vou dizer aqui também, ela é uma Constituição gigante quanto aos fins e anã quanto aos meios. Quer dizer, ela não cuidou do aspecto institucional. Ela prevê todo mundo que nós gostaríamos. Uma sociedade livre, justa, solidária, harmônica, sem desigualdades, com liberdade para todos. Mas, para isso, nós precisamos de instituições. As coisas ocorrem através de instituições. Então, eu dou um exemplo. Hoje nós temos um fla-flu aí, a brasileira, quer dizer, é um radicalismo no campo político, e os dois setores radicalizando ao máximo, e quando assumem a presidência, fazem isso no sentido de causar dificuldades ao adversário. É esse o quadro brasileiro atual. Olha, o que tem que fazer um Supremo Tribunal, uma Corte Constitucional nessas situações? É a gente seguir, mostrar que a briga pode ocorrer no campo político, mas a Constituição é uma diretriz para todos. Todos devem respeitar a Constituição. Todos devem jogar de acordo com as regras do jogo. Ora, o que nós teríamos que ter aqui? Um formato na escolha do ministro que atenuasse o poder presidencial e levasse provavelmente a uma composição. Eu tenho defendido, acho que é uma boa oportunidade aqui, num veículo tão prestigiado como é a CBN e o Jornal da CBN, particularmente, eu mesmo sempre assisto, sempre que posso, dizer o seguinte: uma sugestão simples e barata, vou dizer, não teria muita dificuldade para fazer, seria mudar o quórum de aprovação do nome. Hoje é a maioria dos membros do Senado Federal. Se nós colocássemos ali 2/3, 70%, algo dessa natureza, o que aconteceria? Ninguém teria número suficiente para aprovar o nome e forçaria um acordo entre as principais correntes políticas. Isso levaria à corte, provavelmente, nomes mais técnicos, nomes menos ideológicos, nomes menos ligados à pessoa do presidente. E aí nós teríamos, então, provavelmente, uma composição mais adequada. Essa é uma sugestão que eu dou, mas que mostra como o aspecto institucional é relevante na solução que nós queremos. Quer dizer, não basta dizer, olha, cabe ao Senado, ficar criticando o Senado, que o Senado não faz boas arguições, que o Senado não olha esse aspecto. Os senadores são julgados criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é exigir demais das pessoas que sejam heróis a esse ponto, né? Professor... Eu acho que é melhor ter instituições adequadas. Professor Elivaldo da Silva Ramos, muito obrigado pela sua gentileza e sua análise aqui no Jornal da CBN e pela sua audiência também. Um bom dia. Bom dia, Milton. Muito bom dia, Cássia. Bom trabalho para você. Obrigado. Professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, Elivaldo da Silva Ramos, conversou com você aqui no Jornal da CBN.